Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escrita espelhada, que é um problema aí comum nas crianças até no máximo 7 anos de idade. Essa escrita vai acontecer ali a partir por volta dos 5 anos e ela pode persistir até os 6 ou no máximo 7, mas é importante saber também o que é essa escrita, como ela pode aparecer, porque não é de uma forma só. Enquanto eu coloco aqui a apresentação, eu vou explicando para vocês. Quais são os três motivos principais dessa escrita acontecer? Porque a gente tem três motivos aí mais recorrentes e um quarto que não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu vou falar para vocês aí extra vídeo, provavelmente. E como que a gente faz para resolver esse problema? Então, é um vídeo aí bastante completo, vai falar o que é o problema, conteúdo aí conceitual barra factual. Por que que ele acontece, né? O porquê ali, que é atitudinal, né? Quais são as atitudes que levam a, e como que eu resolvo, que é procedimental. Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, gente, jamais materiais com seus colegas. Porque se você dá tudo mastigado, a pessoa se torna um profissional acomodado, e é isso que a gente quer evitar, mesmo porque a intenção é valorizar o professor e não desvalorizar, criando um professor tico-tico aí que recebe tudo na boca, né? Então, sobre a escrita espelhada, a gente vai primeiro ver o que que é essa escrita espelhada, como eu falei para vocês, depois por quê e depois como. A escrita espelhada, ela é um transtorno comum no início da alfabetização e que é caracterizado por letras invertidas, como se elas estivessem num espelho. E ela tem algumas formas de acontecer, tá? Pode acontecer por rotação de eixo, então no caso aí das letras que são imprensa, né, as minúsculas imprensa, vocês podem ver que é o mesmo traçado, só que a gente tem uma rotação de eixo, né? Então essa rotação de eixo vai fazer com que ela pareça estar espelhada, né? O B e o D e o P e o Q. Além disso, a gente tem uma outra opção de acontecer o espelhamento, que é em determinadas letras, no caso das letras bastão. Então, a gente vai ter letras que a criança não consegue discernir se vai para a esquerda, se vai para a direita, qual que é a posição dessa letra, né? Eu coloquei como exemplo as letras D e Z, né? Porque a gente tem algumas outras que não permitem, né? Que nem a letra O, ela vai ser O de qualquer lado, mas o D e o Z são, o F, o E são letras que causam aí espelhamento. E a gente também tem o caso de palavras inteiras espelhadas. Então, às vezes a criança ela pode espelhar todas as letras ou a palavra inteirinha. No caso aí eu peguei a palavra Adriano, né, que é o nome próprio, e eu fiz o espelhamento para vocês verem um exemplo visual de como isso acontece. Então, a gente tem espelhamento por eixo, por letra específica e por palavra. São as três formas mais comuns de espelhamento. Por que que vai acontecer? A gente tem três motivos principais que eu vou explicar separadamente, porque é importante a gente ter essa visão dos problemas separadamente, como vocês vão ver. Primeira questão aí é por causa do nosso cérebro, porque a letra, a gente vê a letra, né? A visão capta a letra, mas a gente tem um problema em relação a isso que eu vou explicar no slide correspondente. A gente também tem o espelhamento por causa dos padrões de leitura e escrita, que são uma questão acadêmica, ou por falta de correção e estímulo do profissional, né? Muitas vezes o profissional não tem a formação necessária para lidar com esse tipo de problema. Infelizmente, a gente sabe aí que no Brasil a educação é precária, então a gente vem desde uma educação básica muito preocupante até uma formação pedagógica que carece, falta esse tipo de formação. Por isso que é importante o professor entender que ser professor é uma carreira
e quem deve investir nessa carreira é o professor. A escola vai investir de acordo com os interesses próprios dela, né? Por que que acontece? Vamos começar lá pela questão do nosso cérebro, gente. Quando eu mostro essa imagem para vocês, vocês responderiam que ela é o quê? O que que é essa foto? Ela representa o quê? Um cachorro, né? E se eu mostro essa outra foto aqui, o que que ela vai representar? Um cachorro. Então, o nosso cérebro, ele está pronto para ver o objeto. Aqui eu estou mostrando um animal, mas a gente vai tratar como objeto por causa da visão, tá? Então, quando eu mostro qualquer objeto para vocês, independentemente se ele está virado para a esquerda ou para a direita, ou seja, da posição, esse objeto ele vai ter um nome. No caso, aí a gente tem cachorro, mas poderia ser um copo, poderia ser um elefante, um prédio. Ele, independentemente da posição, continua sendo nomeado como um cachorro, né? Nossa visão, ela trabalha por duas vias, tá? Dois sistemas aí, é a via ventral e a via dorsal. Vou explicar para vocês para ficar um pouco mais fácil. Na via ventral, o cérebro vai entender o que é aquilo, né? E a via dorsal, ela vai ver a posição. Na via ventral, é um cachorro. Via dorsal, está virado para a esquerda, está virado para a direita. Biologicamente falando, nosso cérebro não vai ter uma distinção dessa esquerda à direita, porque o objeto vai ser o mesmo. A única coisa é que essa via dorsal, ela vai falar se está longe ou se está perto, se é grande, se é pequeno. Então, as características de volume e de posição vão estar nessa via dorsal, né? Na via ventral, que é o que vai acontecer ali mais forte, a nomeação. O que que é aquilo? Quando a criança chega na escola, ela, biologicamente, ela veio de fábrica para nomear as coisas. Pouco importa se ela está para a direita ou para a esquerda, se ela está perto, se ela está longe, se ela está de ponta cabeça ou normal. Independentemente da posição ou do volume, vai receber um nome. É assim que a criança entra na escola, gente. Daí a gente vai para a questão 2, né? Então, primeira questão, o cérebro. Para o cérebro, esteja em qual posição estiver, o nome será o mesmo. Então, se eu tiver lá naquele exemplo, né? Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, o D e o Z, né? Para o cérebro, o D vai continuar sendo D virado da forma que ele estiver. Até de ponta cabeça, né? Ele vai ser um D. E daí a gente tem o nosso primeiro problema. O segundo problema são os padrões de leitura e escrita. Por quê? A leitura e escrita são invenções sociais. Não nascemos com habilidade de leitura e escrita. Como eu falei para vocês, biologicamente falando, nós não estamos prontos para isso. Elas são criadas na escola e obedecem padrões. Um deles é o fato da gente ler em língua portuguesa, da esquerda para a direita, né? Isso é um padrão. O cérebro, gente, ele não está acostumado com esse padrão. Como eu mostrei para vocês, na visão, o objeto vai ser o mesmo. A caneta vai continuar sendo uma caneta se ela estiver assim, ou assim, ou assim, ou assim. Ela não deixa de ser uma caneta. Diferente das letras, que se eu colocar a letra espelhada, ela deixa de ser a letra na leitura, que a gente lê da esquerda para a direita. Então, ela tem uma fluidez para acontecer, né? E isso tem a ver com a lateralidade. Então, a gente tem dois problemas aí em questão de padrões. A gente escreve da esquerda para a direita, e isso vai requerer uma consciência da lateralidade. Então, se a criança não tem a lateralidade bem desenvolvida, ela vai ter dificuldade com as letras mesmo, ela vai espelhar. E identificar as letras em 2D vai significar ter um novo padrão de visão, que a gente chama aí desde o livro do Neurônios da Leitura, do Stanisław Dehaene, reciclagem neuronal. Isso eu explico melhor no curso de cursiva do Cubo Mágico, para quem é membro aí do YouTube. Mas, a grosso modo, a gente está acostumado a ver objetos em 3D.
Então, assim, quando eu olho a figura de um cachorro, me vem na cabeça ele em 3D. Com a letra, isso não é possível, a letra vai ser em 2D, né? Então, quando eu leio aquela letra, primeiro meu cérebro tem que se acostumar com aquele tipo de informação visual. Então, esse 2D também vai entrar num padrão diferente do que funciona o cérebro. Portanto, quando a criança está aprendendo as letras, a parte da visão, que é esse lobo occipital que está bem aqui atrás, ela vai sofrer uma modificação física. Então, nosso cérebro vai se reconstruir durante a alfabetização. E a grande preocupação é quando o professor não sabe que essa reconstrução está sendo feita, porque ele pode dar os estímulos errados e levar a criança a carregar problemas com uma escrita espelhada, né? Por isso que eu falo que a gente precisa investir na carreira, né? Imagina você modificar o cérebro de uma criança de um jeito errado, gente, é muita responsabilidade, né? Uma terceira questão é a falta de correção ao estímulo. Eu já falei que é tido normal, aí, entre aspas, até os 7 anos. Então, não adianta você deixar para a professora da outra série, porque precisa de correção imediata. Então, a letra espelhada, você viu acontecer, você já corrige. Não é um negócio que você vai carregando, a menos que seja uma sondagem que você precisa ver como que está a criança. Se for no dia a dia, ali na aula, no cotidiano, precisa de correção imediata. A criança fez errado, apaga e faz de novo. Ela colocou uma letra ao contrário no mexe-mexe, pede para ela desvirar a letra. Ela precisa ter consciência que a letra tem um lado para ser escrita, porque senão ela vai persistir com o problema e daí vai só piorando. Então a gente precisa dar um estímulo à lateralidade que nem sempre acontece. Crianças, gente, a gente não pode subestimar as crianças, né? A gente precisa estimular elas ao máximo, inclusive questões de direita e esquerda, porque elas estão se descobrindo. Qual que vai ser a questão dela, né? Ela vai ser destra ou canhota? Se ela não explorar as possibilidades, se ela não saber que existe direita e esquerda, o corpo dela também não vai saber. E sem essa consciência de lateralidade, a letra espelhada vai permanecer, né? E daí a gente vai precisar da ajuda de um clínico. E a gente precisa do conhecimento do professor, porque sem o professor conhecer o que acontece, como acontece, quais são os estímulos que eu preciso dar, ele não vai conseguir corrigir esse problema, né? Lembrete, a lateralidade é um dos itens da avaliação de repertório de alfabetização, que eu tenho falado bastante esse ano, tanto em lives quanto em vídeos. A avaliação do repertório de alfabetização, ela não tem faixa etária, então, ela vai ser a mesma para crianças de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano que não estão alfabetizadas. E ela vai dar indícios de qual é o problema de alfabetização que essa criança tem. Que a gente tem uma série de 13 itens que são essenciais antes da alfabetização. A lateralidade é um deles, né? Então, se você tiver interesse, lá no site da loja a gente tem uma avaliação de repertório, mas não é o tema desse vídeo, então eu não vou me aprofundar. O quarto problema são crianças canhotas, gente. Criança canhota, ela tem uma lateralidade diferente a nível cerebral, então elas têm uma maior propensão a letras espelhadas no início da alfabetização, tá? Não só letras, como palavras, então é bastante comum as crianças canhotas pensarem ao contrário aí na escrita. Então vai ser maior a incidência de crianças canhotas escrevendo ao contrário do que as crianças destras, né, que escrevem com a direita. Não vou entrar no mérito aí de ambidestro, porque é só curiosidade, né? Não vai influenciar em nada nosso vídeo. Agora, como que eu resolvo isso? Lembra que eu falei que a gente pensa em 3D? Então, as letras feitas com massinha são um grande aliado na educação infantil e no início do primeiro ano, porque você pode pedir para a criança montar a letra e passar o dedinho, né? Então, aquilo vai fazendo com que o cérebro faça essa transformação do 3D para o 2D e crie uma consciência corporal de lateralidade. Naturalmente, a letra precisa estar na posição correta, né? E daí a criança vai passar o dedinho, ela vai sentir a posição da letra, a fluência, a fluidez que ela tem.
né? Isso é bem legal para as crianças aí de infantil, começo de primeiro ano. Uma outra opção é comparar escrita, né? Então, aqui é uma atividade do material pré-silábico, volume 6. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Para eu poder ter um exemplo, eu peguei da loja, naturalmente, porque eu não vou pegar coisa de outra pessoa para explicar, né? A gente tem que ser ético quanto a isso. Essa atividade se chama Letras Arrumadas. Você vai ter ali, bem visível, a palavra coelho, e daí a gente tem o coelho correto e o coelho com o E invertido. A criança tem que descobrir qual é o correto. Então, a gente comparar escritas, ver qual que é o sentido correto, fica bem melhor para a criança poder avançar e resolver esse problema. Mostre letras ao contrário também no mexe-mexe, peça para ela arrumar as letras que estão invertidas. Você pode dar atividades como essa, que vai ajudar na evolução da criança. E uma outra opção seria as letras com flechas, né? Então, o sentido dos traçados vai ajudar bastante a criança, né? Ela vai, faz o risco e volta, né? Para poder fazer o fechamento. Vai ajudar bastante a criança a entender que tem uma direção, né? Entender que tem uma direção é importante. Aí tá as capinhas dos materiais, eu vou deixar o link no resumo do vídeo, tá? Para que fique mais fácil, é só você olhar embaixo do vídeo lá no escrito, na legenda, e daí você vai clicar no link para poder ir até o material, né? Vai direto para o material para facilitar a sua vida. Uma outra possibilidade é a letra cursiva, porque uma vez que a letra cursiva é escrita da esquerda para a direita, que é o nosso padrão de leitura escrita, e ela é toda junta, ela não permite que a criança faça ao contrário a letra. Se ela fizer ao contrário, ela não vai conseguir fazer a escrita, né? Então, ela vai prevenir a continuidade desse problema. Tanto que quando a gente tinha lá a cartilha, a letra cursiva era dada desde o início da alfabetização. Mal se trabalhava letra bastão. Na verdade, eu nem sabia que ela existia até eu colocar o pé numa sala de aula, como professora. Eu aprendi com cursiva e não me fez mal nenhum, muito pelo contrário. Eu fui alfabetizada com letra cursiva. Nunca tive problema de espelhamento, nem meus colegas, pelo que eu me lembro, porque ela não vai permitir isso acontecer, né? E o correto é que o aluno aprenda aí simultaneamente todas as tipologias de letra ao mesmo tempo, para evitar aquele problema dele achar que é outro idioma no segundo ano. Para poder entender esse tipo de coisa, a letra cursiva, como que acontece essa questão da visão, é preciso estar formado no tema. No clube de membros do YouTube, a gente vai ter nos membros raiz o curso Como Ensinar Letra Cursiva. Então, a gente tem desde o beabá ali da letra cursiva até as partes mais avançadas, que vão ter início ali no membro raiz, que é a partir de R$ 6,99. No Cubo Mágico, que é esse segundo vídeo, a gente tem o curso Letra Cursiva. Esse já é um curso mais avançado, que ele vai explicar toda essa questão de reciclagem neuronal, que eu expliquei para vocês mais a fundo, e vai trazer como que você ensina a letra cursiva ano por ano, né? Isso vai ser bem diferente aí. E nos membros de multiverso, a gente tem o curso Leitura no Cérebro, que vai ajudar também a entender essa parte de lateralidade do cérebro, porque lá eu explico melhor a via dorsal e a ventral, né? O membros raiz é R$ 6,99 por enquanto. O Cubo Mágico é R$ 29,90 e o Leitura no Cérebro, que é uma escola para neuropsicopedagogos e psicopedagogos, é R$ 99,00, né? Porque é um conteúdo mais trabalhoso para fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Deixo no resumo do vídeo o link do clube de membros, dos materiais que apareceram, para que você possa ver mais detalhes aí. Até nosso próximo vídeo e bom trabalho para vocês e nada de letra espelhada, né, gente? Faça-me o favor que não dá para falar que R$ 6,99 é muito para você ser um professor melhor. Até a próxima.